Mas Leia, em primeira mão, quem é a Leia? Eu sou uma menina humilde que veio de muito baixo. Nem posso falar isso para ti, porque tu me viste ainda a crescer assim. Então, sou uma pessoa muito humilde, muito batalhadora, muito. Tudo isso de bom. A Leia tem quantos anos? 24 anos. 24 anos, 24 anos. Ok? E agora estás a ver que é Maputo definitivamente ou sempre naquele teu up and down? Eu sempre vou e volto, vou e Volta, volto. vais e Uhum. voltas. Onde estás agora? É a tua casa? Leia, diz Estás uma coisa, tu no- tiveste uma infância um bocadinho assim conturbada ou complicada, passaste por processos muito não muito bons, né? Conta um bocadinho da tua infância, como é que foi a tua infância? Eu cresci, tinha uma irmã, meus pais eram testemunhas de Jeová, só que eu sempre era uma menina que estava sempre doente, assim, por causa da anemia, era anêmica. Então, sabe muito bem que testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue. Então, uma Ok. das coisas que fazia os meus pais brigarem, porque minha mãe aceitava, meu pai não. E uma das vezes teve em caso que estava em vida e morte, era colocar sangue ou era morrer. Oh, oh, Então, minha mãe aceitou a transfusão de sangue, meu pai não aceitou, né? Porque ele testemunha de Jeová. Minha mãe aceitou, então foi isso que acabou dando fim na relação dos meus pais. ok. Então, Eles acabaram se acabamos, separando por isso. sim, eles acabaram se separando mais por causa da religião. O casamento dos meus pais acabou mais por causa da religião. Então, fui ficando com a minha mãe, fui ficando com meu pai, um tempo com minha mãe, um tempo com meu pai. Meu pai ficou muito tempo sem ter uma esposa, ele nos dava muita atenção, por acaso éramos crianças muito amadas, até que meu pai casa-se, as coisas mudam. Quando as coisas mudam, a gente passa a viver com a nossa mãe. Quando a gente vive com a nossa mãe, minha mãe não tinha lá muitas condições que nem o meu pai. Então, fui crescendo, tive que largar a escola para começar a ajudar a minha mãe, comecei a trabalhar. Me recordo quando comecei, até te procurei para pedir emprego, para que me ajudasses com algum emprego e tal. A mim, Trabalhar. Sim, te procurei. Foi é a na primeira pessoa que eu altura. procurei, sim. Foi a primeira, acho que naquele tempo eu fazia as publicidades de Pagalp. Ah, no tempo da Galp, isso é em Uhum. 2020, por aí. Yeah. 5 Então eu procurei. anos. Então eras novo. Agora tens 24, tinhas 18, 19 por aí, né? Yeah, sim. Então, aí fui apanhei emprego para trabalhar num bar. Depois do bar, trabalhei como agente de limpezas e tal. Depois comecei a entrar nas tuas lives, comecei a ter um pouco de seguidores. Foi quando comecei a Calma, pensar. calma, antes de chegarmos aí. Hum? Depois dessa tua infância meio assim complicada, que passaste por momentos assim não muito bons, qual foi o teu primeiro contacto com alguém mais velho que tu disseste, poças, eu preciso estar com essa pessoa para garantir o meu sustento, Eu estava a namorar com um menino. ok? Esse menino eu gostava muito dele, foi o primeiro amor da minha vida. E conheci um senhor que trabalhava na Marinha. Como Conheci esse assim, trabalhavas, senhor. tinhas um namorado, Sim, um menininho. Aquela coisa de sim, infância. Uhum. isso com E eu quantos anos? sempre. 18 por aí? 18, 19. Yeah. Então conheci um senhor, trabalhava na Marinha. Marinha, Na Marinha, uma coisa assim. Esse nome assim. Então, ele vinha me buscar. Eu entrava de noite na escola nessa época. Ele vinha me buscar na escola, vinha me deixar em casa lá. Começava a me dar muito de dinheiro. Mas nesse tempo minha mãe não aceitava meu dinheiro porque eu não trabalhava. Então ela não aceitava quando eu trazia dinheiro para casa. Então eu tinha que gastar na rua, tinha que gastar com as minhas amigas até acabar o dinheiro que ele me dava. E ele dava muito dinheiro mesmo. Eu e tinha que tu ainda ficar com estavas com o teu namorado enquanto isso estava a acontecer? Sim, meu namorado era um que me traía bué, me traía muito, muito mesmo. Então estava sempre a chorar pelos cantos e tal. É aí quando dás a chance do senhor Então, entrar na tua vida. ficando com o senhor. Quando completei 19 anos, ele me colocou na escola de condução de presente. Então, sim, eu vi que tem mais vantagem ficar com esse senhor do que ficar com aquele menino que estava a me fazer sofrer. Ok? E o Acabei, senhor era casado ou solteiro? era viúvo. Ele era Viúvo, viúvo. ok, ok. Então, tipo, tu estavas com a namorada dele ou com uma pequena dele? Estava com uma pequena, porque eu não sabia quase nada. O dinheiro que ele me dava para mim era só esbanjava. Eu acho que se eu tivesse encontrado aquele senhor agora, como estou agora, eu teria aproveitado mais. Naquele Gastaste tempo eu muito não dinheiro vendia com ele, nada. Leia. Gastei muito dinheiro. Eu nem tinha como meter dinheiro na minha casa, porque minha mãe não aceitava. Minha mãe me batia muito. Não tinha que gastar por aí fora.
é que tua mãe começa a assumir o teu dinheiro, aceitar o teu dinheiro vindo de homens mais velhos? Não, vindo de minha mãe, demorou muito para aceitar que eu gosto mesmo de homem mais velho. Demorou muito para aceitar mesmo. Chegou a me mandar embora de casa. Oh, mandou embora de casa? Sim, chegou a me mandar embora de casa. Mandei embora de casa, batia-me muito, aquela família aconselhar, não sei o quê. Mas quando eu comecei a me envolver com redes sociais, comecei a ganhar dinheiro também com as redes sociais, foi quando minha mãe começou, foi aceitando, porque era para voltar para casa, estava preocupada porque eu já ficava muito tempo fora. Então tua mãe queria uma justificação, sim, mesmo sabendo que a fonte real do dinheiro não era aquela. Queria uma justificação, ok, ela foi aceitando. Ela foi, porque ela já me bateu, viu que batendo não ia resolver nada, me batia muito, mas eu sempre voltava, me batia muito, mas eu sempre voltava com o senhor. Ela vinha me batia, eu sempre voltava com o senhor, ela acabou aceitando. Tipo, papá, vou fazer o quê? Melhor, sabe? Minha mãe sempre sonhou em eu casar com um menino, ir à igreja, casar, isso todas as coisas. Sempre o sonho de toda mãe, de todo pai. E eu nunca foi meu sonho, eu nunca quis casar, nunca quis ter filho, essas coisas, nunca sonhei em fazer isso. E Léa, diz uma coisa, a tua mãe já teve contato com o teu namorado mais velho? Qual foi o primeiro contato que ela teve? O único contato que ele teve foi o senhor que chegou a me dar o anel. Okay. O senhor de Nigéria chegou a me dar o anel, acabou tendo que conhecer a minha mãe. Ele exigiu conhecer a minha mãe. Eu acabei apresentando ele a minha mãe. Até que minha mãe conversou comigo, perguntou se era isso que eu queria de verdade. Um senhor de quantos anos, mais ou menos? 45. Peraí. Esse é um jovem, tá na nossa faixa. Não, você tem 30. Não, eu tenho 30. Che, porra! Tô assim, afinal! Che, Léa! Afinal me dão 30. Também tem razão, é só o brilho, é só a pele. Não, gostei, nem vou falar. Quem não sabe fica só assim, nos 30. Só um 30. Então, Léa, o senhor esteve cá em Maputo? Sim, o senhor, no dia do meu aniversário, ele trouxe anel, pediu minha mão na minha mãe, pediu que a gente começasse uma relação, pediu conhecer meu pai, porque naquele tempo eu não tinha muito contato com o meu pai. Então pediu conhecer os meus pais e tal. A minha mãe disse assim, olha, é melhor tu conheceres um pouco a minha filha, fiquem juntos, vão se conhecendo, para terem certeza do que é o que vocês querem de verdade. Yeah. Então eu fui para lá, fui passar algumas semanas na casa dele, eu passava uns dias na casa dele. Em Nigéria? Na Nigéria? Não, ele acabou vivendo aqui. Mudou-se por tua causa? Sim, acabou mudando. Ele vinha só para tratar uns negócios, mas acabou vivendo aqui.